Então, o que é a Vila Torres? A Vila Torres está localizada a 2 quilômetros do centro de Curitiba. É um território que a cada dia luta para tornar-se visível aos olhos da sociedade. A violência parece não ter fim na Vila Torres aqui em Curitiba. Será que ninguém vai tomar uma atitude? Já virou algo. A polícia está investigando a violência que já atingiu a Vila Torres. É um território com muitos problemas sociais, marcado pela desigualdade social, tráfico de drogas e da violência. Quando a Passos da Criança foi criada, um dos objetivos era tornar-se um espaço de proteção social e de oportunidades. Que legal! Lindo! De trazer algo diferente para as crianças que estavam em situação de risco na comunidade. É muito bom trabalhar na Passos. Já faz 5 anos que eu faço parte da Passos da Criança como voluntária, depois como auxiliar administrativo e agora como educadora social. Para mim é incrível, assim, não só pelo trabalho que a gente realiza, mas pela equipe que a gente tem, pelas amizades que a gente ganha, pelos vínculos que a gente cria. Por quê? Porque é muito carinhoso, muito atencioso, muito lindo trabalho com as crianças, com o seu Paulo, as meninas todas, todo mundo. Dá muita atenção pra gente, a gente vê que é verdadeiro, né? Eu tô muito emocionada mais pra falar, porque é muito lindo. Hoje, na Passos, as crianças elas participam de oficinas. Nós temos 6 oficinas e as crianças se dividem dentro dessas oficinas, como teatro, capoeira, percussão, musicalização, yoga e artes. Além dessas oficinas que trabalham dentro da sua linguagem, né, com os seus recursos, a gente também tem alguns temas transversais, como incentivar a leitura, que perpassam por todas as crianças e pela comunidade. Mas mais do que, acho que disciplinas e conteúdos, assim, o projeto tem como foco o brincar como processo educativo. É um incentivo à curiosidade, a despertar o interesse pelo aprender, é a forma que a criança vai se relacionar com os materiais, com as tintas, com as argilas. É um espaço para que elas entendam que no brincar é possível aprender e é possível despertar de interesses para várias outras coisas, sabe, da vida inteira. Assim. A pedagogia da Passos da Criança ela é uma pedagogia diferente do que a gente vê hoje em dia, que é aplicado nas salas de aula, né, dentro da... Porque ela não é uma pedagogia que ela também se prende só dentro da instituição, né, ela tenta extrapolar essas barreiras físicas, né, e a gente preza, né, por trazer isso, por trazer a autonomia da criança, por fazer com que essa criança tenha possibilidades, tenha escolha, para que essa criança tenha um senso crítico, para que essa criança saiba respeitar as diferenças. E não só, como eu disse, não só para as crianças, né, mas também para... Isso vale para as famílias, para as outras pessoas da comunidade, né, a gente não se coloca num papel, assim, de donos do saber, então a gente aprende muito com as pessoas que estão à nossa volta. E é isso, é uma relação de troca mesmo que a gente tem, né? É uma relação que a gente ensina e a gente aprende. A gente tem uma relação muito próxima com as famílias de vínculo, então a gente sempre preza pra gente conseguir manter esses vínculos, não só com as famílias, mas com o território também, né? A Passos é uma instituição que ela é referência no território. A gente tem que entender que a gente está num território que ele tem uma dinâmica dele, que ele tem uma dinâmica própria, que ele tem um jeito de acontecer, um jeito de se fazer as coisas, e a gente tem que se adequar também muitas vezes a esse jeito de fazer e a esse jeito de acontecer, né? A gente entendendo o território, a gente entende os nossos limites, né? E a gente entende onde a gente pode ir, onde a gente não pode ir, onde a gente tem que ir
com mais calma, onde a gente tem que ir através de outros meios, né? Os nossos beneficiários são crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos, mas as nossas atividades acabam influenciando e beneficiando a comunidade de maneira geral. Junto com as atividades que a gente começou a fazer durante a pandemia, como os deliveries culturais, os deliveries na casa, saídas com o carrinho da biblioteca, a gente conseguiu alcançar muitas outras crianças que a gente não conhecia ainda, crianças que a gente tinha contato por saber que morava perto, mas que não fazia parte do projeto e acabaram vinculando, né, com a instituição. E desde então, antes da pandemia, a gente já tinha esse contato com a comunidade, mas com a pandemia acabou se intensificando, principalmente agora com relação a doações de alimentos, doações de álcool gel, de máscaras. A ONG teve um papel bem atuante na comunidade junto com outras instituições que atuam aqui, né, como a Associação de Moradores, outras ONGs que atendem crianças também. Então a gente estava bem junto, assim, conflitos, a violência policial, a falta de acesso de políticas públicas. Esses são os desafios que a comunidade enfrenta, mas quando a gente está num recorte, eles aparecem também, somados à defasagem escolar, ao baixo incentivo à educação. Então todos esses são desafios imensos que a gente está passo a passo tentando superar. Oi, me chamo Bianca, tenho 22 anos, sou a mãe do Isaac. Tudo começou quando a mediadora do projeto do Passo da Criança foi até minha casa, fez um convite perguntando se eu queria participar do grupo da gestante. Eu aceitei e foi muito bom o grupo da gestante. Conheci várias grávidas, teve contato, em 15 dias a gente teve encontro numa clínica que os médicos falavam sobre os cuidados da gravidez. Meu filho veio prematuro, graças a Deus está bem. E só tenho a agradecer ao projeto do Passo da Criança, que ajudou bastante, dava cesta, ajudava meu filho com bastante doação. Sempre quando chegava eles levavam até minha casa, doação de roupinha, doação de bebê conforto, de as coisas, só tenho a agradecer. A criança vinha tirar o kit, a gente oferecia um livro, a criança levava o livro, no outro kit trazia. Mas assim mesmo tinha um excedente que a gente foi contar depois, uns 1000 títulos, assim, entre gibis, livros adultos e de criança. Aí a gente fez uma ação que a gente pegou um carrinho daqui da vila, de papel, decoramos como se fosse uma biblioteca. Ficou enfeitado, depois posso mandar as imagens para vocês. E a gente saiu fazer uma ação de distribuição de livros. A gente doou, acho que foi no começo desse ano, assim, doamos 800 livros no dia. Daí a gente pensou, cara, vamos ter um carrinho da Passos. Um carrinho de coleta, adaptado, para que a gente use de biblioteca. Aí começamos o processo de ver como captar recursos, ver como comprar um carrinho. Foi a primeira vez que eu soube o valor de carrinho, para fazer carrinho, medida padrão, essas fitas. E aí eu fiz uma maquete, e depois a gente foi acoplando várias ideias. A gente fez mais 3 intervenções daí com o carrinho, com contação de história. Em vez de livro, a gente colocou um cenário, demos um rolê pela vila e o Kenny parava em alguns pontos e contava histórias. Também um quê da pandemia nos levou para isso, para fazer flashes, né? Em vez de parar e aglomerar, a gente fazia atividades pontuais. Meu nome é Pedro, tenho 15 anos, conheci a Passos da Criança quando eu estava na escola, no 4º ano. E a diretora indicou para minha mãe, eu fiquei 3 anos. Daí eu saí, fiz bastante curso na ONG, fiz aula também, de percussão, grafite. A minha melhor lembrança foi que nós fomos para bastante passeio, para bastante chácara. Nós ainda vamos ir para um que nós vamos marcar daqui a uns tempos.
a criança que ela tem um pouco mais de liberdade nas escolhas, né, do que ela vai aprender, do que ela vai fazer. Não tem uma meta, né? Ela não precisa chegar até o final de um bimestre, de um semestre, com X conteúdos aprendidos. Mas a gente valoriza sim a escola, tanto que é um dos critérios, né, para a criança fazer parte do projeto, e a gente vem com essa intenção mesmo de complementar a educação formal e o que as crianças estão aprendendo na escola. Oi. Tudo bom? Como que é seu nome? Isabela. Quantos anos você tem? 4? Meu nome é Maísa Carneiro de Moraes, eu tenho 10 anos e eu moro aqui. E você mora onde? Ali da Caixa da Pizza. Aqui na vila? Não, a Caixa da Pizza. Faz 7 anos que eu já tô na Paz. Você visita onde? Faz 7 anos? Não, eu não visito, eu sou. Você é? Sim. E o que você mais gosta de fazer na aula? Eu gosto quando a gente vai pro Jardim Botânico. Qual que é a tua atividade preferida aqui? Eu gosto de fazer aula de grafite. E você conhece a ONG Passos da Criança? Sim. Sim? Você gosta? Você vai brincar lá? Eu fui do parque. Você gosta de morar aqui na vila? Sim. Se você pudesse morar em outro lugar, você moraria em outro lugar? Não. O que você mais gosta aqui da vila? Eu gosto das casas que são bem protegidas e que a polícia não fica invadindo igual em outros bairros. O que é necessário para ser um colaborador da Passos da Criança? Então, uma das coisas que a gente considera relevante seria que o propósito pessoal, ele vá de encontro e se conecta com o propósito da Passos da Criança, da organização em si. A pessoa tem que se identificar com a causa e amar o que faz. Então, acho que isso é uma das características que é necessário que um colaborador tenha para trabalhar aqui na Passos. Minha chegada na Vila Torres antecede, né, minha chegada aqui a Passos da Criança. Eu, em 2015, fiz um trabalho voluntário com algumas mães num projeto que se chamava Projeto Guardiões, de um instituto aqui da vila mesmo, né, voltados para dar suporte às mulheres, né, que perderam seus filhos, os maridos, na chacina. Numa chacina que ocorreu, né, onde morreram muitos homens, né, ali no estacionamento do Big, né. Logicamente, anterior a isso, eu já tinha tido um contato, enfim, né, outros contatos com a comunidade, mas esse foi o que foi mais próximo, né. Daí, depois disso, nesse ano, em 2015, eu estava fazendo uma pós de empreendedorismo e negócios sociais com o objetivo de estar retomando a minha entrada no terceiro setor, né, que eu atuava na área cultural, com projetos culturais, e daí em 2017 eu fiz uma entrevista aqui na Passos da Criança para vaga, né, de captação de recursos e marketing. Então eu inicio aqui na Passos da Criança em agosto de 2017. Eu diria que a Passos, ela é uma instituição que tem uma articulação muito boa, assim, sabe? É uma instituição que está sempre buscando fazer contato com outras instituições. Sempre que a gente pode fazer uma parceria, a gente vai atrás para fazer. Sempre que a gente vê que tem alguma oportunidade ali que surge de algum outro contato, alguma coisa que a gente consiga articular, a gente está fazendo. Então, tanto dentro do território, né, o Festival Cultural, por exemplo, é uma ação que a gente fez, né, em que a gente chamou todas as instituições, a gente visitou as instituições, conversou com os profissionais, conversou com os responsáveis. Considerando todos os desafios que a gente encontra, a gente também acaba vivendo situações que dão muito quentinho no coração, né? Acho que para mim,
o que fica mais, assim, o que mais me toca é conseguir ver como a transformação ela é possível. E ela pode acontecer de forma muito simples. Uma situação que para mim, que foi bem recente inclusive, e que talvez simbolize tudo isso que eu estou dizendo, foi de uma criança que, conversando com ela estava bastante agitada, ela estava um pouco brava com a situação, falava alto, estava gritando, brava, e brincando com ela, eu puxava ela e dava um abraço, tá bom, vai passar. E fiz isso umas 3 vezes, não fala baixo, não, vem cá, não me abraço. E foi mágico mesmo, porque depois do 3º abraço, o tom de voz diminuiu, a raiva parecia que tinha sumido. Ela até inclusive me puxava para dar mais abraço, para dar beijo. E era uma criança que estava totalmente irritada, que estava brava, que tinha levado uma bronca. E acho que para mim essas são as coisas que mais ficam e que mais tocam. Eu comecei a trabalhar na Passos no início de 2019 como estagiária. Então eu ficava só uma parte do meu tempo aqui, participava só de alguns projetos, algumas campanhas. Era mais pontual, assim. Daí em 2020, quando eu comecei a fazer parte realmente assim da equipe, logo veio a pandemia, então a gente teve que já mudar a nossa forma de trabalho. Foi bem intenso, assim, a gente teve que achar soluções assim, mágicas, digamos assim, para fazer o trabalho que a gente vinha fazendo antes. Claro que eu comecei a trabalhar por uma causa, porque eu gostei do que me foi apresentado e do que eu conhecia da Passos, mas eu acho que hoje em dia eu estou muito mais conectada, assim, de forma bem afetiva, assim, com tudo que a Passos faz, e cada trabalho que a gente desenvolve eu coloco bastante, assim, de mim e das coisas que a gente acredita. Então acho que tem essa parte bem emocional, digamos, que mudou também um pouquinho. O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país. Você para trazer uma informação muito triste e importante. Hoje, 500 mil mortos. Quando a pandemia começou, acho que naturalmente foi um choque para todos. E eu sou uma pessoa otimista, bastante otimista. E eu acreditei nesse meu otimismo de que ela fosse talvez durar um período curto de tempo. Então eu estava com uma esperança de que a situação fosse passar muito em breve, mas isso durou um pouco além do estimado. Pondo minha cabeça lá em 18 de fevereiro, né, de 2020, eu em nenhum momento achei que a pandemia ia gerar tantos impactos negativos, que eu ficaria trabalhando em casa por tanto tempo. Logicamente que na sequência, depois de 2, 3 meses, deu para ver que o cenário realmente não ia ser tão... que ia ser bastante desolador, porque realmente é muito duro, muito difícil, né? A gente está vivendo no país uma situação que não precisaríamos estar vivendo, né? Então, enfim, né? É algo assim que tem uma dor profunda, né? Porque não só por número de mortos, mas muito mais por trazer essa desigualdade social de uma forma que você vê tanta gente passando fome e que nada está sendo feito. Bem, quando a pandemia começou, acho que ninguém tinha noção da proporção que ela teria, né? E a gente, né, tentou manter essas atividades na medida do possível, mas acho que ninguém imaginava que ela teria uma proporção tão grande. A gente não imaginava que a gente ia ter que se reinventar tanto no trabalho, assim como a gente fez, pra gente continuar atendendo as crianças, pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. Então, de a gente não poder ter as crianças no espaço, da gente muitas vezes não poder realizar visitas, de muitas vezes a gente não poder receber as famílias na instituição. O online, assim, a gente não imaginou que a gente já sabia que as nossas famílias tinham uma dificuldade no acesso, mas a gente não sabia que pra gente seria uma dificuldade tão grande na hora de fazer as nossas atividades. Então, não imaginávamos que seria tanto. Eu jamais esperaria que fosse durar todo esse tempo, que seria da forma que foi.
E foi uma loucura, né? Eu acho que a gente teve que ralar muito, assim, para se inovar, foi sair totalmente da zona de... Não da zona de conforto, porque, né, a gente sempre estava ali tentando trazer novas coisas, mas eu acho que da zona de conhecimento, eu chamar assim, porque era tudo novo. E a gente se viu, assim, como a gente vai conseguir acessar crianças que não têm acesso à internet, assim, a todo momento, e que a gente não pode estar presencialmente. Então, foi bem desafiador, foi uma loucura. Mas depois desse 1 ano e meio, quase 2 anos, eu só agradeço, porque foi muito divertido. A gente teve oportunidade de chegar até outras pessoas que a gente não conseguia quando a gente estava nas atividades ali dentro, seguindo, né, o cronograma, seguindo o horário. Essas saídas para a comunidade, a pandemia trouxe, assim, na verdade, ela abriu as portas da Passos, abriu assim, e a gente viu, não pode estar aqui junto, a gente não pode estar aqui com 30 crianças dentro da sala, então vamos aí até onde as crianças estão. E além do dia a dia, assim, a forma de trabalhar também, por exemplo, com as campanhas, com o nosso conteúdo digital, assim, a gente teve que ser muito mais presente na internet, nas redes sociais, no site, por e-mail, para mostrar que a gente continuava trabalhando, sabe? Mesmo que de uma forma adaptada, mas a gente precisava que as pessoas vissem que a gente estava ainda desempenhando o nosso trabalho. Então mudou um pouquinho também o nosso foco de trabalho, que não era só conseguir fundos para o trabalho em si, mas, por exemplo, cestas básicas para chegar nas famílias, para garantir que as famílias estivessem bem assistidas. Então, algumas coisas que a gente não trabalhava antes, a gente começou a dar mais atenção durante a pandemia também. Bom, depois desses quase 2 anos de pandemia, né, que ainda a gente está vivendo, né, de restrição de atendimento e tudo, eu acho que fazer parte dessa equipe foi muito... Para todo mundo, assim, acho que foi, não de fazer parte da equipe, mas fazer o nosso trabalho foi algo muito desafiador e foi muito bom estar do lado de profissionais, assim, que nem a gente tem na Passos da Criança, que são profissionais que são realmente dedicados a fazer o que fazem, de profissionais que têm esse interesse de estar sempre se inovando, de estar buscando novas alternativas, de estar buscando novas possibilidades. Então, é muito gratificante, assim, eu podia dizer, de ter esses profissionais, assim, sabe, que não quiseram deixar a peteca cair, né, que foram profissionais que buscaram todos os meios possíveis de continuar fazendo. Concretamente, as crianças, elas gostam muito do que sai, sabe? Sai daqui do mundo que elas conhecem. A gente vê aqui pela Passos, elas gostam muito dos passeios, de conhecer os lugares novos, de lugares diferentes. E cada vez que a gente vai para um passeio, que a gente ia, né, por causa da pandemia, mas toda vez que a gente ia para um lugar novo, elas voltavam com sonhos renovados. E acho que é isso, sonho de criança é sonho de criança em qualquer lugar. Criança sonha em ser médico, sonha em ser bailarina, sonha em ser atriz, sonha em ser tiktoker. Não muda muito aqui, não. Depois de mais de 1 ano, ainda na pandemia, né, que a gente ainda está enfrentando essa situação, eu sinto bastante orgulho, assim, de tudo que a gente conseguiu realizar durante esse período, assim, com tantas dificuldades. Assim, a gente teve cortes de verbas e também essa falta de contato com as crianças e com a equipe também. A gente conseguiu se adaptar, a gente conseguiu inovar e a gente conseguiu continuar trabalhando. Então, e também eu fico um pouco aliviada, bastante aliviada, na verdade, de estar todo mundo aqui ainda e todo mundo saudável. Então, eu fico muito feliz, assim, de olhar para trás e ver que, tipo, que a gente passou por isso. Então, que a gente vê que a gente tem essa potência e que a gente pode fazer muita coisa ainda juntos. É uma gratidão, né? Foram tantos desafios que a ONG se reinventou nesse período. E é uma gratidão poder aprender junto com toda a equipe e ser parte dessa força motora desafiadora que foi nesses momentos, assim, o pilar, né, dessa estrutura de trabalho da ONG. Então, só agradece. O que eu não só espero, mas o que eu torço muito e espero, não sei se vou estar junto para ver tudo isso, né, que a Passos da Criança continue transformando muitas vidas, sabe? Impactando nas pessoas, nas crianças, né, e nos adolescentes que ela atende,
mas que ela possa cada vez mais estar ampliando os, né? Eu não gosto muito só dessa palavra de impacto, mas ampliando o seu raio de atuação para mais, né, não só a faixa etária, mas para outros espaços, tá? E que não seja, talvez, não só, obviamente, quando eu falo outros espaços, trazendo outros territórios da cidade de Curitiba e, quiçá, para outros lugares desse país, entende? Porque é uma potência de criatividade, de possibilidades, né, que ela permite que nós, colaboradores que estamos aqui e pessoas que já vieram para cá e estão sempre fazendo, entende? Então eu espero muita transformação. O que a gente espera da Passos no futuro é que a Passos continue trilhando esse caminho que trilha, né, que é um trabalho, assim, excepcional, um trabalho excelente no atendimento das crianças, no atendimento das famílias, que a gente venha a ser uma referência. Hoje em dia a gente é uma referência no território, dentro de Curitiba também a gente é uma referência no atendimento com as crianças, mas que a gente consiga trilhar novos caminhos, que a gente consiga alcançar outros patamares, né, que a gente consiga realmente se estruturar como uma instituição referência no atendimento, e não só referência no atendimento à criança, mas também uma referência na forma de se fazer esse atendimento, né? Espero, claro, obviamente, que a Passos, né, siga a sua caminhada, e eu espero que todos os frutos dela sejam sempre multiplicadores. E para além da Passos, eu espero que muitas outras instituições sigam o seu caminho, ou que muitas nasçam, e que tenham a Passos como uma força, um espelho, uma garra, um lugar de vitória, de transformação, e de que o trabalho vá além da fronteira, como já vai, né? Mas que nunca pare de fazer, de acontecer, e também nunca pare no sentido de uma linha limite, né? Que nunca haja distância inalcançável. Que massa é ser ouvido e poder ouvir. Trabalhar num lugar assim que tem uma equipe multidisciplinar, de várias áreas, de várias idades, personalidades, e ter um ambiente de tanto respeito, isso é um lugar ímpar. Então é um momento de muito aquecimento no coração, assim, e de poder ser agraciado com todas essas vozes, essas personas, e aprender sempre, a cada dia, a cada não presença, né? Nem sempre a gente está todo dia presente, mas é isso. Obrigado por me fazer ser melhor.